Boa noite. Em nome do Dr. Ricardo Tedeschi, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba, damos as nossas cordiais boas-vindas a todos. Aproveite ao máximo, tirem bastante proveito desse evento, dessa palestra, e ao término, o Dr. Arthur vai estar à disposição de todos para responder as suas perguntas, os seus comentários. Agora convidamos a doutora Ana para os comentários iniciais. A doutora Ana, ela é médica psiquiatra e diretora social da APM em Piracicaba. Doutora. Agradecida, Ricardo. Boa noite a todos, bem-vindo para esse nosso projeto, que dentro da Casa do Médico, cumpre essa missão, né, da nossa diretoria, de levar informação de boa qualidade para a comunidade, aproximar a Casa do Médico da comunidade. E hoje, então, com muito prazer, trazemos o nosso colega, Dr. Arthur, falando um pouco da experiência dele nesse modo de tratamento bastante inovador. Então, sem mais delongas, vamos aí ouvir o que ele tem a nos contar, generosamente trazendo aí a sua experiência para nós. E depois, quem quiser participar, pode colocar sua pergunta no chat, ou então levantar a mãozinha e participar. A todos, então, um ótimo evento. Agradecida pela participação. Boa noite, agradecida a Ricardo, Vinícius, nosso parceiro, e bom evento a todos. Boa noite, tudo bem, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem? Bem. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu agradeço o convite, né, de vocês. É uma iniciativa interessante de ter essas palestras, né, para a gente poder contribuir com informação, trazer novidades de tratamentos, tudo que a gente pode oferecer para a população, né, e trocar experiências com os colegas também. É um espaço legal para isso, tá? Eu fico agradecido pelo convite para falar um pouquinho sobre a minha paixão, né, que é a neuromodulação, tá? Eu vou compartilhar, então, a apresentação. Para quem não me conhece, né, vou apresentar um pouquinho. Eu sou psiquiatra, né, formado pelo Instituto Bairral. Não sei se alguém conhece aqui o Instituto Bairral, mas é o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Tem uma infinidade de leitos e referência para internações de casos graves ou casos que não estão respondendo aos tratamentos. E a gente lá atendia pacientes do Brasil todo e até alguns pacientes estrangeiros, e muitos deles já com uma história de tratamentos para seus transtornos mentais, né? Os pacientes lá são divididos em setores, e a gente tinha, às vezes a gente se deparava com pessoas que estavam numa longa caminhada nos seus tratamentos para depressão. Me chamou a atenção, na época, o que me incomodava um pouco, né, enquanto médico, era ver que mesmo a pessoa já tendo uma longa trajetória de tratamento ambulatorial, com dificuldade de melhorar, ainda dentro do hospital, passava por bastante trocas de medicação, trocas de condutas, né? E muitas vezes demorava bastante para obter uma melhora. E quando estava me deparando com casos com essa complexidade, essa dificuldade de tratamento, foi o primeiro contato que eu tive com neuromodulação. Lá no hospital tem um serviço de neuromodulação, que a gente chama de minimamente invasivo, que é a eletroconvulsoterapia. E tinha alguns pacientes que a gente tinha uma enorme dificuldade de tratar, e a partir do momento em que começava a fazer o tratamento com neuromodulação, a melhora era muito rápida e era assim impressionante.
E foi a primeira vez que eu me senti assim motivado para conhecer mais, né, desse tipo de tratamento. Mas ao mesmo tempo, eu me questionava se teria que ser este tipo de tratamento e apenas como último recurso, né, em pacientes internados que já tentaram fazer tudo o que já tinha que teria para fazer de tratamentos. Fiquei com essa pergunta na minha cabeça por um tempo, até que comecei a pesquisar e descobri que existia uma técnica no Brasil ainda nova, né, na época, que se chamava estimulação magnética transcraniana. E eu comecei a procurar cursos, né, na época bastante difícil de encontrar cursos de formação, e comecei a estudar a técnica há 6 anos atrás, lá no Instituto de Psiquiatria Avançada e Neuromodulação. Então, eu fiz alguns cursos lá na época e não parei mais, né? De lá para cá foi o meu foco de estudo. Além do atendimento clínico, eu estudo regularmente neuromodulação desde então. E trabalho com 2 modalidades aqui em Piracicaba há 3 anos. Tá? Então, eu fiz depois alguns cursos, entre eles na Faculdade de Medicina da USP. Já fiz alguns cursos lá de neuromodulação. Atualmente, eu sou professor na Faculdade de Medicina aqui de Piracicaba e sou diretor na Equilíbrio de Serviços de Saúde. Tá? Qual que é a relevância, né, da depressão? A depressão é um transtorno que acomete cerca de 15% da população mundial. Traz comprometimento social, pessoal e econômico. E tem uma dupla carga, que é a carga da doença, né, do transtorno, da depressão, com piora da qualidade de vida e maior prevalência de problemas clínicos. Também uma outra questão relevante é que 80% dos pacientes vão apresentar recaída após um primeiro episódio. E 30% dos casos de todas as pessoas que têm diagnóstico de depressão e tratamentos são refratários, né? São pessoas que não melhoram com a maioria dos tratamentos. E aí, existem hoje métodos para a gente identificar o funcionamento do cérebro de pessoas com depressão. E temos estudos de neuroimagem que mostram como está a atividade do cérebro da pessoa com depressão, né? A gente observa a hipoatividade, né, uma diminuição da atividade ou uma hiperatividade de algumas outras regiões, né? Entre as principais são o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex pré-frontal ventromedial. Basicamente é uma região próxima aqui ao início do couro cabeludo, tá? Na lateral ou na lateral direita ou esquerda da implantação do couro cabeludo, mas no centro, tá? São essas regiões correspondentes. Nós também temos o transtorno bipolar, que cursa com episódios de depressão, né? É um transtorno que atinge 4% da população mundial, é marcado por episódios de mania, hipomania e também de depressão. E nós temos uma dificuldade para tratar os episódios depressivos, porque os medicamentos disponíveis estão associados a muitos efeitos colaterais, tá? E um deles, um dos efeitos mais complicados, né, de medicamentos, seria a que a gente chama de virada maníaca, né? A pessoa sai de um episódio depressivo e passa para o polo oposto, tá? Aqui tem um exemplo de neuroimagem de uma pessoa com depressão. Então, o cérebro da pessoa com depressão, ele tem uma menor atividade difusamente, tá? Que está ilustrada pelas cores mais quentes, né? E aí o cérebro da pessoa não deprimida, ela tem uma maior distribuição de fluxo sanguíneo, de metabolismo, e no exame a gente observa as cores quentes. Outro exemplo de neuroimagem, tá? Da mesma forma, a região, né, que está associada à depressão, na pessoa que não tem depressão, nós vemos aqui um fluxo sanguíneo no metabolismo, e na pessoa com depressão temos uma diminuição, tanto do fluxo quanto do metabolismo.
A relevância também do transtorno depressivo é que nós temos pessoas com outros problemas de saúde e que têm como uma comorbidade, né, ou um problema associado ao seu problema clínico, um transtorno mental, né? E dentre eles, o mais comum é a depressão secundária. Tá? Então, nós podemos citar pacientes com doenças neurológicas, pacientes com câncer, doenças autoimunes, doenças infecciosas e síndromes dolorosas, crônicas, né, principalmente. E qual que seria o problema da gente tratar essas pessoas com alguma outra questão de saúde de outra natureza, né, que não seja o transtorno mental? Os remédios que a gente usa para tratar a depressão podem interagir com os outros remédios que a pessoa precisa usar. E isso pode ter um impacto negativo nos outros tratamentos e também dificultar o tratamento da depressão, tá? E podemos chegar ao ponto, né, por conta dessas dificuldades de tratamento, a ter uma pessoa com sintomas residuais importantes da depressão ou uma refratariedade do quadro, né? Uma pessoa que não melhora do seu quadro depressivo, por dificuldade de tratar mesmo. Exemplos de pessoas com problemas clínicos e transtornos mentais, né? Pessoas com problemas cardiológicos, que sofreram um infarto, por exemplo, ou uma insuficiência cardíaca, pessoas com problemas pulmonares crônicos, ou enfisema pulmonar, por exemplo, transtornos neurológicos como o AVC, né? Uma epilepsia crônica, doença de Parkinson, pessoas com, no caso de doenças infecciosas, com AIDS, né? E na especialidade da obstetrícia, nós temos bastante episódios de depressão na gravidez e no pós-parto. Pacientes com problemas renais crônicos também podem ter transtornos depressivos. E em outras situações clínicas que se tem dificuldade de administrar medicação. Paciente acamado, por exemplo, paciente que não consegue deglutir um remédio, né? Então, aqui, ó, em todos esses exemplos, nós podemos ter dificuldade de fazer o tratamento com medicação por conta de existirem outros tratamentos acontecendo, provavelmente com o uso de outras medicações, que podem interagir com os antidepressivos, né? E no caso específico da gravidez do pós-parto, existe bastante temor também, né, de causar algum problema para o bebê que está se formando, né, e também na parte da amamentação, né. As mães têm bastante receio de usar um medicamento que possa atrapalhar a amamentação ou até passar pelo leite e causar algum impacto no seu filho. Isso pode gerar a busca por tratamentos de outra natureza, né? Ou até mesmo por não tratar. Existem pessoas que optam por não tratar o seu transtorno mental para não prejudicar o bebê, né? Ainda existe isso, infelizmente. E a depressão já seria, né? Uma das primeiras causas de afastamento laboral, de impacto econômico, impacto coletivo. Isso tinha uma previsão da OMS que até 2020 a depressão estaria no topo, né, uma das primeiras causas de afastamento do trabalho. Mas tivemos no meio do caminho a pandemia do Covid, né, que trouxe bastante impacto não só pela própria infecção, mas também todo o contexto coletivo e econômico associado à pandemia. Então, o que nós observamos a partir da pandemia foi uma explosão de casos de transtornos mentais e os mais comuns associados ao contexto da pandemia estão a depressão e a ansiedade, tá? Entre os mais comuns. Então, tem uma série de artigos, né, que fala sobre isso. Esse artigo fala sobre depressão, ansiedade e o estilo de vida nos trabalhadores de serviços essenciais, né? Foi feita uma pesquisa em trabalhadores no Brasil e na Espanha durante a pandemia de Covid-19. E aí foi identificada uma maior prevalência de transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade, né? Nessas pessoas
principalmente por desigualdades sociais, né? Causadas pela própria pandemia e a diferença de estrutura de países entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Um outro artigo que fala disso também, né? A prevalência e a carga da depressão e da ansiedade em 204 países e territórios em 2020 por conta da pandemia do Covid. Então, já nesse artigo também já fala que antes de 2020 os transtornos mentais, principalmente a ansiedade e depressão, já teriam um impacto grande na saúde, mas que após a pandemia isso piorou, né? Isso é uma questão que eu observo na minha prática no consultório, realmente teve um aumento de volume de casos a partir do ano passado, né? Então, aqui tem um mapa do mundo ilustrando países em que houve um aumento da taxa de incidência de depressão. As cores mais vermelha, laranja, amarela são onde houve um aumento maior, e as cores mais próximas das cores frias, onde não teve tanta diferença da incidência, né? Então, se a gente pensa que a incidência média de transtornos depressivos nos países é cerca de 15%, nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar o Brasil, né? Após a pandemia, nós tivemos uma variação para 25% a 29% da população, essa é uma estimativa, né? Do aumento da prevalência de pessoas com depressão. Tá? O impacto da depressão na vida das pessoas, né? Tem um grupo canadense que estuda maneiras de sistematizar os tratamentos através de evidências científicas. Esse grupo é o CANMAT, tá? Tem um artigo de 2016 que fala sobre a carga da depressão, né? O impacto da depressão e princípios de tratamento, né? Então, nesse artigo é comentado que a depressão ela está associada à mortalidade precoce, então as pessoas vão morrer mais cedo, pessoas com depressão, sem, obviamente, o tratamento adequado, diminuição da sua funcionalidade, né? Diminuição da qualidade de vida. Na época, foi feito um levantamento, né, da carga global da doença de 2010, e na época já era a segunda causa de afastamento laboral. Então, com a explosão de casos que teve, provavelmente vai se manter nos primeiros lugares, né? Além disso, a depressão ela afeta os anos de vida com saúde, né? Então, a pessoa pode ter um impacto a partir do início do seu problema, a partir do início do transtorno depressivo, ter assim uma vida com maiores dificuldades na saúde, tá? A partir da incidência da depressão. Então, o impacto da depressão na qualidade de vida, na saúde, ela é maior do que a somatória do impacto dos cânceres de mama, colo retal, pulmão e próstata, tá? Somados todos os impactos desses problemas oncológicos, a depressão supera todos esses problemas, né? Em termos de carga na vida das pessoas. E além disso tem um impacto econômico, né? Só nos Estados Unidos, em 2010, o custo de depressão para a coletividade foi de 210 bilhões de dólares. Isso incluso desde gastos com tratamentos, internações, perda de funcionalidade, impacto de uma pessoa doente para os seus pares também, né, para suas famílias, para os seus trabalhos, né? Tudo que envolve depressão, além também do desfecho mais trágico, que é o suicídio, né? Que tem um impacto econômico também grande, né? Nós temos também o impacto ocupacional, que é as pessoas com depressão, elas têm maior índice de faltas, né? O absenteísmo no trabalho é maior, a produtividade diminuída e tem maiores taxas de abandono do emprego,
tá? São pessoas que tendem a não permanecer em seus empregos por muito tempo. Em outros domínios, nós vamos ter problemas na vida social. Na depressão perinatal, por exemplo, além da própria gestante, a depressão ela está associada a problemas diversos com a criança, e a mãe que está deprimida, ela pode gerar impacto no desenvolvimento da criança também, né? Já nasceu ali, ela pode ter atrasos, né, de desenvolvimento e até desenvolver algum transtorno mental, seja na própria infância mesmo, ou mais para frente na vida, né, na adolescência ou em outros momentos mais tardio da vida, tá? Então, a depressão perinatal, ela ainda pode refletir muitos anos depois nos descendentes daquela mãe, né? E além disso, a repercussão em outros problemas de saúde. Então, pessoas com depressão tendem a ter um cuidado insuficiente para outros problemas de saúde, ou um cuidado irregular, né? Por exemplo, deixar de tomar medicamentos para depressão, para câncer, para pressão alta, para diabetes, por exemplo, né? Ou de fazer acompanhamentos regulares com outros médicos, impactando nos outros problemas de saúde e podendo deixá-los até mais graves, né? Então, o artigo que fala sobre a carga da depressão conclui que a carga atribuída ao transtorno depressivo, ela é alta, seja pelo impacto individual, pelo funcional, né? Pelos relacionamentos e a redução da qualidade de vida, além dos custos econômicos. E o artigo sugere aplicar que sejam aplicados princípios de cuidado e uma assistência adequada com aliança terapêutica, um suporte à autonomia e tratamentos baseados em evidência científica, tá? Com respectivas maneiras de conferir a eficácia desses tratamentos. Isso pode impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas e melhorar a funcionalidade e o desfecho dos transtornos depressivos. O que a gente observa, né? Enquanto psiquiatra, eu vejo na minha prática o que eu chamei de jornada do paciente com depressão, né? E como que é essa jornada? A gente, quando vai atender, muitas vezes a gente não é o primeiro profissional que atende aquela pessoa, né? Então, essa pessoa já passou por vários processos na vida dela até compreender que precisa de um acompanhamento e procurar o seu psiquiatra pela primeira vez, né? Então, nessa jornada do paciente, a primeira fase seria a identificação do problema, tá? Nessa fase pode ter negação, pode ter uma certa resistência em admitir que tem uma depressão, ou até mesmo uma dificuldade mesmo de perceber isso, né? Normalmente a depressão, ela não é uma virada de chave, a pessoa está bem num dia e no outro está deprimida. Normalmente é um problema que vai acontecendo gradativamente e pode ter inúmeras manifestações. Eu vou falar um pouquinho dessas manifestações, mas a gente imagina assim que uma pessoa com depressão vai estar mais quietinha, sem energia e chorando e pessimista. E nem sempre é assim. Existem várias outras apresentações. Então, na primeira fase da identificação do problema, a pessoa vai possivelmente primeiro ter uma dificuldade de perceber que está com depressão, pode ter uma resistência a procurar tratamentos, pode buscar outros especialistas que não são da saúde mental, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, ter um cansaço e procurar um clínico geral para fazer exames, né? E ver se está com algum problema clínico. Ela pode estar com dores e procurar um ortopedista, ou procurar algum médico que trate de dores. Ela pode ter pode ter uma sensação de dor no peito, por exemplo, e procurar um cardiologista. Pode ter dores no estômago, algum problema digestivo e procurar um médico especialista dessa área. Então,
pode ser que essa pessoa, ainda no primeiro contato com a depressão, ela procure outros médicos. E aí, quando inicia o tratamento com o especialista, geralmente já teve uma certa caminhada com o seu quadro clínico. E quando inicia o tratamento específico para depressão, a gente pode ter vários desfechos, né? Entre eles pode ser a resposta, pode ser que a pessoa comece o tratamento e já melhore com uma primeira abordagem, mas pode haver um insucesso do tratamento também, o que é muito comum, né? Na verdade, quase metade das pessoas que iniciam tratamento com antidepressivo vai precisar de uma segunda intervenção após o primeiro medicamento, ou primeira intervenção, né? Isso, essa falha no tratamento, que é comum, pode levar a um abandono, pode levar a uma insatisfação com o profissional que está atendendo, e até uma troca de profissional, né? Além disso, se o paciente estiver aderindo ao tratamento, é comum ter que trocar a estratégia e para um segundo medicamento ou adicionar alguns recursos para tratar, né? Nessa fase que a gente tem os resultados do tratamento. E na fase de manutenção, nós podemos ter uma pessoa que está em remissão, ou seja, melhorou do quadro, né, já voltou à sua vida normal, e podemos ter um padrão de recaídas, né? Essas recaídas podem acontecer por novos eventos estressores na vida, ou até mesmo por uma interrupção do tratamento. Tem vários motivos para ter recaídas. Então, por que às vezes é difícil a pessoa chegar num tratamento especializado? Porque existem vários tipos de manifestações de depressão. Além do humor deprimido, da falta de prazer, da falta de energia, nós podemos ter uma pessoa que perde peso, que pode ter um raciocínio mais lento, pode se sentir culpada excessivamente, né? Pode ter também uma outra apresentação atípica, com um humor mais reativo, dormir demais ou ficar sem paciência, uma sensibilidade aumentada para rejeição, uma depressão com sintomas psicóticos, a pessoa pode ter delírios, alucinações, depressão catatônica, pode ficar praticamente sem comer, sem se comunicar, né? Enfim, tem diversas manifestações de depressão, tá? Até algumas com assim, apenas manifestações cognitivas, né? Distúrbios de atenção, de memória, de velocidade do pensamento. Então, o diagnóstico, em princípio, ele não é tão óbvio, né? E aí, feito o diagnóstico, o que a gente tem hoje normalmente? Nós temos os fluxogramas de tratamento. Nós temos as sequências que os médicos costumam seguir para fazer o tratamento. E aí vocês podem ver que tem uma série de ações, né? E para níveis diferentes de depressão. Então, tem uma primeira ação, conforme a evolução, você pratica uma outra ação e assim vai seguindo. O que chama a atenção aqui nesse fluxograma? Nós temos aqui uma técnica de neuromodulação, mas ela está lá no fim da linha, né? Como se você já tentou tudo e se nenhuma técnica resolveu, você pode fazer o ECT, né? Que seria a eletroconvulsoterapia. Ela está assim no fim da linha de todos os tipos de depressão. Não vejo aqui outras técnicas de neuromodulação, tá? Nesse guia. Então, é questionável, né? Se a gente precisa fazer todo esse caminho aqui, tá? Porque cada passo desse que o paciente vai levar, vamos supor que esse paciente ou essa paciente, ela foi em apenas um médico e seguiu um fluxograma tradicional aí. Cada passo desse leva um tempo, né? Pelo menos um mês, 2 meses, às vezes, para você concluir que uma estratégia está adequada ou não. Isso envolve a pessoa conseguir tomar o remédio, ela conseguir comprar o remédio, ela não ter nenhum efeito colateral que impeça o uso do remédio. Enfim, uma série de fatores
E isso impacta no tempo de tratamento, né? E uma pessoa com tempo de tratamento alongado, né, como eu falei anteriormente, vai ter impacto em uma infinidade de setores da vida, né? Desde a vida social até a funcionalidade no trabalho, impacto em outras esferas da saúde, né? Então, se eu for pensar num tratamento assim, eu posso estar falando até de anos, né? A gente vê na prática pessoas que estão há mais de anos tentando fazer um tratamento e às vezes troca de profissional, né? Troca de estratégias. Então, uma pergunta que eu faço é se os guias eles precisam de atualizações, né? Então, esse é um padrão de resposta aos tratamentos para depressão, tá? A gente observa no começo da curva a ocorrência da depressão e as fases, né? Uma fase aguda, depois a fase de continuação, a fase de manutenção. Em todas as fases pode ocorrer recaídas por motivos diversos, desde abandono do tratamento até dificuldades para tratar ou ocorrência de novos eventos da vida, né? Já o mesmo grupo canadense que faz, na verdade, né, faz assim estudos e propõe tratamentos baseados em evidência científica, propôs, né, como uma das estratégias de tratamento para depressão, os tratamentos de neuroestimulação. Neste grupo, né, nesse estudo que já está velho, já 2016, tem estudos mais recentes com outros resultados, até melhores do que esses aqui, mas nesse estudo já tínhamos níveis de evidência elevados, por exemplo, da estimulação magnética transcraniana, né, da estimulação transcraniana por corrente contínua e outros tipos de neuromodulação ainda em fase de pesquisa ou para a última opção, né? E a gente vê aqui que o ECT ele está classificado como primeira linha em algumas situações clínicas. Tá? Aí eu pergunto, né? Os tratamentos de neuromodulação eles devem ser oferecidos somente como alternativa para casos resistentes? Pesquisando, eu encontrei alguns artigos que falam sobre isso. Que falam que um dos problemas na assistência de pessoas com depressão são que os guidelines, os guias terapêuticos, eles são muito... eles não são homogêneos, né? Tem muita disparidade, inclusive de países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Tá? Então, tem muitas diferenças de diretrizes. Isso pode ter várias explicações, pode ter explicação desde a construção dos guidelines, né? No meio científico, até mesmo a disponibilidade dos recursos em alguns países também. A conclusão dessa revisão sistemática sobre a qualidade dos guidelines é que os guidelines eles são inadequadamente planejados, descritos e avaliados, tá? E que é necessário diminuir a disparidade nos desenvolvimentos e na implementação dos guidelines, principalmente nos países mais pobres, né? Os futuros guidelines devem apresentar estratégias para implementar recomendações e melhorar a custo-efetividade dos tratamentos, fazendo com que o impacto da depressão seja menor, né? E também que os resultados na saúde sejam melhores. Um outro artigo também fala disso, né? Da dificuldade da implementação dos guidelines, tá? Que eles são tem muita disparidade nos guidelines. Metade dos pacientes com depressão necessitam de tratamentos de segunda linha, ou seja, metade dos pacientes não melhoram com os primeiros tratamentos. E precisa haver mais consistência e clareza nos guidelines para tratamentos de segunda linha. Tá? Isso também foi verificado nesse estudo,
que pode evidenciar uma pobreza nos estudos primários, nas conclusões. Esse outro artigo fala da comparação do custo-efetividade de você introduzir o tratamento de eletroconvulsoterapia antes, né? E não deixar como última opção. E a comparação do custo desse tratamento versus o custo de tratamentos alongados com psicoterapia e medicamentos, tá? Então, o tratamento com eletroconvulsoterapia, que é uma modalidade de neuromodulação, ele é mais barato, se a gente for pensar, do que uma pessoa passar tempos, né, anos, às vezes, trocando medicamentos, trocando de profissionais, fazendo psicoterapia, e além disso, o impacto global na vida, né? Seja social, financeiro, para sua família, para sua saúde, né? Tudo isso custa, né? Tudo isso tem um preço, né? Não é só um problema de saúde. E aí a gente pode levantar algumas perguntas, né? Quem são as pessoas que podem se beneficiar com os tratamentos com neuromodulação? São os pacientes refratários, aqueles que não respondem aos tratamentos farmacológicos, pacientes que têm limitações para o uso de medicamentos, que não podem tomar, ou que o medicamento antidepressivo vai interferir em outro tratamento, né? Pacientes que têm sintomas residuais que não são contemplados pelos tratamentos em uso. É muito comum a pessoa ter um transtorno depressivo, ela ter uma melhora, mas não uma melhora plena, ela não volta a ser o que ela era antes, e ela se conforma em ficar assim, porque nenhum dos métodos que ela tentou conseguiu devolver para ela aquela vida normal, né? Então, para esses pacientes que têm sintomas residuais, eles podem ser beneficiados também com a neuromodulação. E também pacientes que preferem não tomar remédio, né? Nós temos pessoas que preferem não tomar, né? Que gostariam de não tomar se tivessem a opção, mas às vezes elas não têm assim o conhecimento de que existem outros tratamentos, ou elas não recebem essa opção de tratamento, né? A pessoa acaba tomando o medicamento porque simplesmente ela não tem outra opção, não tem acesso, ela não conhece, e ela, se pudesse escolher, escolheria não tomar, escolheria um outro tratamento, tá? Então, todos esses perfis de paciente podem se beneficiar de tratamentos com neuromodulação. E o que é a neuromodulação? Ela é a capacidade do nosso sistema nervoso se modificar estrutural ou funcionalmente em resposta a estímulos, né? Tudo que a gente aprender, a gente sabe fazer hoje, o que a gente aprendeu a fazer, a gente teve uma frequência de contato, a gente teve uma regularidade até que aquilo ficou incorporado no nosso funcionamento do sistema nervoso, tá? Isso seria até uma neuromodulação. Mas, cientificamente, o que a gente chama de neuromodulação é o que a gente faz com uma intenção, né, de causar modificação na estrutura ou no funcionamento do sistema nervoso, tá? Não é um tratamento novo. Historicamente, nós temos relatos já de 43 depois de Cristo, tá? Tem alguns médicos lá do Império Romano, eles faziam tratamentos de neuromodulação bem primitivos, usando peixe torpedo e fazendo descargas elétricas completamente sem parâmetros, né, de regulação. Essas descargas eram utilizadas para tratamento de depressão, principalmente, e dor, tá? Dor de cabeça. E tinham resultados. Já nos séculos 17, 18 e 19, nós tivemos alguns cientistas que verificaram as hipóteses de o nosso corpo ter uma eletricidade inata, né? Então, existia a passagem de corrente elétrica no corpo dos animais e dos seres humanos, e foi verificado através de experimentos científicos, promovendo a passagem de corrente elétrica e causando movimentos, né, em animais ou em pessoas, né? Luigi Galvani fez experimentos nesse sentido. O Alessandro Volta foi o primeiro a fazer experimentos com eletricidade
e podendo variar as cargas de eletricidade. E o Giovanni Aldini também fazia demonstrações da eletricidade, do papel da eletricidade, né, na condução dos estímulos nervosos, fazendo com que alguns cadáveres, né, que recentemente haviam sido executados por serem condenados à morte, né, ele fazia estímulos nesses cadáveres promovendo movimentos, tá? Inclusive o Frankenstein, né, a lenda do Frankenstein, a literatura foi inspirada nessa atuação, né, da transmissão da corrente elétrica nos cadáveres, né? Aí já nos anos 30 começou-se a fazer a eletroconvulsoterapia na Itália, com os médicos, né, o Ugo Serletti e o Lúcio Bini, e conseguiram tratar casos refratários de depressão. Mas, provavelmente, por alguma questão da época, esse tratamento passou a ser feito de uma maneira inapropriada e tentaram tratar algumas questões que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, dentre as coisas, as indicações errôneas do ECT, da eletroconvulsoterapia na época, estava até o tratamento de homossexuais. Então, era uma coisa sem muita coerência, né? A gente pensando hoje. Agora, isso é um dos motivos que fez com que a eletroconvulsoterapia passasse a ser alvo de até um certo preconceito no meio científico pelo uso incorreto da técnica. E passou um grande ato sem que fosse obtida uma produção científica na neuromodulação por conta desse uso incorreto da neuromodulação. E teve uma era que foi dominada pela prescrição de medicamentos. Nos anos 80, volta a ter a aplicação da neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana. Na época, ela era usada para fins diagnósticos em neurofisiologia. E depois, com uma mudança de parâmetros do equipamento, foi observado que era possível tratar transtornos depressivos. Tá? Já a partir de 98, foram feitos os primeiros protocolos de segurança para a estimulação magnética transcraniana, que foi aprovada pelo FDA, que é o órgão regulatório norte-americano, para tratamento de depressão em 2008. No Brasil, foi aprovado em 2012. Tá? Nos dias atuais, hoje nós temos muita produção científica em neuromodulação, e o avanço que está hoje é da precisão. Tá? Então, assim, a gente sabe que funciona, que tem nível A de evidência, essa parte já está sedimentada. Agora, os estudos estão voltados para tornar cada vez mais preciso tanto o tratamento quanto a observação das pessoas que respondem ao tratamento e também das que não respondem, né? E por que não respondem? Esse é o objeto da ciência no momento. Então, a neuromodulação ela pode ser desenvolvida dividida em 3 modalidades, que são a não invasiva, a minimamente invasiva e a invasiva. Tá? A não invasiva, ela não requer procedimentos cirúrgicos nem sedação. As duas principais representantes são a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua. A minimamente invasiva é a eletroconvulsoterapia, e a gente chama assim porque é necessário sedação do paciente para fazer o procedimento. E a neuromodulação invasiva é através de neurocirurgia, implantando eletrodos, marca-passos ou bombas de medicação através de procedimentos cirúrgicos. As técnicas de neuromodulação elas podem ter efeito isolado, ou seja, o efeito próprio da técnica em si, o efeito sinérgico, né? Então, é o efeito de aumentar os outros tratamentos. Então, uma pessoa está usando uma medicação, a gente associa a neuromodulação, a gente tem uma melhor resposta da medicação. E o efeito complementar, então, é um efeito que acompanha o resultado que já tinha com o outro tratamento. O exemplo que eu dei para vocês de pacientes com sintomas residuais. Então, melhorou até um certo ponto, mas ficou um resíduo de sintoma. A gente associa a neuromodulação, tem um efeito complementar
melhorando aqueles sintomas residuais. Então, a estimulação magnética transcraniana, né, é uma das técnicas de neuromodulação não invasiva. Esse aqui é um exemplo do aparelho, estimulando a pessoa na área correspondente à depressão. A pessoa fica acordada durante a sessão. É uma técnica com pouquíssimos efeitos colaterais e pouquíssimas contraindicações. Através da bobina, a gente vai transmitir um campo magnético que vai induzir uma corrente elétrica no sistema nervoso, promovendo a ativação da área que a gente quer tratar. Existem diversos tipos de bobina que vão atingir profundidades diferentes, atingir regiões diferentes, né, e para tipos de tratamento distintos. A área específica da depressão geralmente é o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, está representado aqui na figura. A gente faz uma marcação numa touca, né, que o paciente usa, e isso vai variar conforme a anatomia de cada pessoa. Então, a gente usa uma touca para cada pessoa que vai tratar, achando as áreas específicas anatômicas para a gente conseguir chegar na área aproximada de tratamento. Tá? Hoje existem métodos mais precisos de identificação dessas áreas, mas são muito caros ainda para uso ambulatorial. Então, a gente vai estimular a área do cérebro e observar o movimento na região contrária, no membro superior, no caso. E assim a gente vai calcular os parâmetros de tratamento, que eles são individualizados. Então, eu não vou fazer o mesmo tratamento para todas as pessoas. Esse tratamento varia conforme cada indivíduo, cada anatomia de indivíduo e cada momento de indivíduo, tá? Os efeitos, eles são diferentes dependendo da região que a gente estimulou, da intensidade da estimulação, do tipo da bobina e do tipo de pulso, né? Tem pulsos que eu posso usar para fins diagnósticos apenas e pulsos para tratamento também. Vou promover a neuroplasticidade cerebral, que é a modificação do sistema nervoso, como falamos lá no começo. E as sinapses, as glutamatérgicas, né, as conexões que envolvem o glutamato são as mais estudadas, tá? Tem os receptores NMDA e os íons cálcio e magnésio. A gente vai conseguir, tratando com a estimulação magnética, a modulação de serotonina, glutamato, dopamina e triptofano. E promovemos a potencialização de longo prazo ou depressão de longo prazo. Isso, traduzindo, seria assim: a gente promover uma melhora da funcionalidade em áreas que estão menos ativas, ou diminuir a atividade de regiões que estão muito funcionantes e estão trazendo problemas para o paciente, tá? Existem outras frequências complexas que atuam nos receptores GABA, estão mais associados à ansiedade, tá? E ao sono também. E um dos objetivos da neuromodulação é a indução de neurogênese e o efeito neuroprotetor, ou seja, a gente vai promover uma recuperação do sistema nervoso que está afetado pela depressão. Tá? Então, o exemplo aqui, né, de como atua, a gente vai induzir com o campo magnético, induzir uma corrente elétrica, vai promover uma despolarização dos neurônios, ela vai passar pelos neurônios, ela vai deslocar o magnésio, né, nas sinapses glutamatérgicas, vai promover a passagem do cálcio, e a passagem do cálcio vai promover o aumento de receptores glutamatérgicos nas sinapses. O que isso significa? Todo esse processo vai significar na melhora da eficácia das sinapses. E o que isso interessa para os pacientes? A melhora da eficácia das conexões dos neurônios vai resultar em melhora de sintomas dos quadros que a gente está tratando, tá? O caminho contrário dá para fazer. Então, uma área que está com muitos receptores, funcionando demais, mas de maneira a prejudicar o paciente, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade ou uma depressão mista com sintomas de ansiedade, nós podemos inibir essa área que está funcionando demais, tornando essas conexões menos efetivas
e traduzindo melhora dos sintomas que a pessoa apresenta. Então, um exemplo aqui de neuroimagem da pessoa tratada com estimulação magnética. A primeira imagem é antes do tratamento, a imagem do meio é durante o tratamento e a imagem final após o tratamento. Observa abaixo da seta como vai ficando mais colorida essa região, né? O fluxo sanguíneo fica mais exuberante e o funcionamento fica melhor também, mesmo depois de terminado o tratamento, tá? E a gente vai se basear no planejamento do tratamento nas áreas de representação do córtex cerebral de acordo com os sintomas do paciente. Então, a gente vai escolher a área que a gente vai tratar e o tipo do estímulo também, tá? É um tratamento que não tem efeitos adversos graves. Existem apenas 16 casos documentados no mundo de crise convulsiva, junto com o uso da técnica, mas eram em pacientes que já eram epiléticos e foi feito o tratamento sem observar os protocolos de segurança, tá? Não foram observadas alterações cognitivas nos pacientes, não teve alteração de memória, e um cuidado é uma indução de uma mania ou hipomania em pacientes bipolares, né? Seria um efeito adverso também. Mas isso dá para a gente manejar usando medicamentos apropriados junto com a neuromodulação. Outros sintomas podem ser síncope, né? Um desmaio, uma dor discreta no lugar da aplicação, dor de cabeça, desconforto no momento da aplicação, ou cansaço, dificuldades de concentração e de memória. Normalmente são transitórios. Contraindicação: presença de implantes metálicos no sistema nervoso, clipes de aneurisma ou uma prótese coclear, né? Pessoa que tem um implante no ouvido, né, coclear, ou algum gerador implantável no cérebro ou bombas de infusão de medicação, tá? Então, qualquer dispositivo metálico implantado é uma contraindicação para estimulação magnética. Outra modalidade de neuromodulação não invasiva é a estimulação transcraniana por corrente contínua. A gente vai usar um aparelho portátil, com eletrodos que a gente vai posicionar nas áreas que a gente quer tratar, promovendo o estímulo ou inibição das áreas, né? Através de uma corrente contínua de baixa intensidade, que ela vai atuar sobre o crânio e vai modular a excitabilidade dos neurônios. Isso, traduzindo, vai melhorar o quadro clínico da pessoa, tá? A gente aumenta ou diminui a excitabilidade dos neurônios, promovendo uma melhora de sintomas, né? No caso, pessoas que têm um funcionamento diminuído de alguma área, ou a gente diminui a ativação de uma área que tá muito exagerada, causando sintomas também. Então, exemplos de montagens, né? Uma estimulação excitatória ou inibitória, né? Depende do quadro clínico e do objetivo que a gente quer. Então, podem ser feitas diversas montagens dos eletrodos e a corrente vai passar entre eles, estimulando ou inibindo o sistema nervoso. O modelo explicativo, né, através da estabilidade cortical, a estimulação tem que durar mais de 3 minutos para ter um efeito duradouro. Vai afetar receptores dopaminérgicos, glutamatérgicos e GABAérgicos, assim como a estimulação magnética, tá? O exemplo de neuroimagem, paciente que fez tratamento com estimulação por corrente contínua, mostrando o aumento do fluxo cerebral na área que foi estimulada, tá? Efeitos adversos, quase nenhum, são normalmente benignos. A pessoa vai ter uma sensação tátil no lugar da estimulação, normalmente um formigamento, uma queimação, uma coceira, geralmente no comecinho da sessão e depois cede sozinho. Um pouquinho de vermelhidão no lugar da estimulação, dor de cabeça, náuseas, percepção de um brilho na visão, um fosfeno, e só teve um relato de crise convulsiva, mas a paciente já era epilética, tinha reduzido a medicação.
Então, é uma técnica segura que usa voltagem baixa, né? A energia transmitida ela vai dissipar por várias estruturas. Se a gente usar dentro dos padrões de segurança, ela é muito segura. Pode ser usada até em crianças e até em pacientes epiléticos, desde que com a estratégia adequada. Inclusive serve para tratamento de epilepsia, né? Se a gente fizer uma montagem adequada do equipamento. Mesma maneira, o raciocínio ele tem que ser em cima das áreas de representação cortical e das queixas do paciente. Uma outra modalidade de neuromodulação é a eletroconvulsoterapia, tá? Ela é alvo de estigma, como eu falei, pelo uso inapropriado no início do surgimento da técnica, mas hoje é uma técnica usada com indicação precisa. Ela é segura também. Ela só pode ser realizada depois de feito a avaliação clínica do paciente, avaliação cardiológica, pré-anestésica e exames complementares, como tomografia, exames de laboratório. Tem que ser realizada em ambiente que permite uma monitorização clínica e tem que ser realizada sob sedação. Então, o paciente não tem nenhum desconforto e não vai ter nenhum nada assim que seja contra normas éticas durante o procedimento, tá? Hoje em dia até é possível fazer esse tratamento de modo que a única percepção de uma crise convulsiva é através de um monitor, em que a gente observa a atividade cerebral, né? O paciente não manifesta nenhum sinal de crise convulsiva, porque se usa um medicamento, um relaxante muscular durante o tratamento, né? Então, é possível fazer uma técnica bem diferente do que era feito nos primórdios e bem diferente do que é propagado em alguns veículos de mídia também, tá? Os efeitos adversos normalmente são manejáveis, é uma crise hipertensiva que pode acontecer, ou um pouco de dor, e o que mais incomoda os pacientes normalmente é uma amnésia transitória, tá? Uma amnésia lacunar, que a gente chama de um espacinho de tempo. E outra modalidade de neuromodulação é a invasiva, que é implante de eletrodos ou de marca-passo ou estimulação do nervo vago. Isso é feito por neurocirurgião para casos muito selecionados que não responderam a outros métodos. Então, voltando naquele fluxograma que eu mostrei, eu me questiono, né, se precisa fazer todo esse caminho que normalmente se faz antes de indicar um tratamento de neuromodulação, sabendo que os tratamentos têm nível de evidência A, né, um nível elevado de evidência, se a gente deve esperar todo o tempo para indicar um tratamento de neuromodulação, tá? Ou se a gente já poderia considerar fatores como preferência do paciente, né, acesso, né? Então, fica a pergunta, né? Ela deve ser considerada apenas como alternativa? A eletroconvulsoterapia ela deve ser descartada como opção de tratamento, apenas baseada no estigma? Ou a gente tem que avaliar as evidências científicas, né? E os benefícios que podem ter no paciente? Por quanto tempo a gente deve esperar até que o paciente tenha melhora clínica? Qual é o impacto da vida do paciente e de seus familiares caso o seu quadro necessite de diversas mudanças na medicação? E se nós devemos considerar a preferência do paciente para planejar o seu tratamento? Finalmente, a depressão ela pode ter múltiplas apresentações clínicas, pode impactar na saúde e na qualidade de vida do indivíduo e de seus familiares, pode ter grave impacto ocupacional e na economia. São necessárias revisões de guidelines a fim de incluir as técnicas de neuromodulação além do ECT. Os tratamentos de neuromodulação são seguros, têm eficácia comprovada, nível A de evidência para depressão, e são recurso terapêutico, como opção de tratamento, substitutivo ou para associação aos outros tratamentos. As referências, os meus contatos. Era isso. Muito obrigado. Muito bem, doutor Arthur. Nós é que agradecemos ao senhor por essa
bela apresentação, né? E trouxe informações aí realmente importantes, né? Gostaríamos de ter muito mais tempo para fazer isso. Antes de dar continuidade, já falar para o senhor que já está convidado o ano que vem, tá? Seu nome está na nossa listinha aqui para fazer mais uma palestra para a PM, convidando ao vivo aqui para o doutor não recusar. Bom, já Tá está certo, convidado. tá certo. Agora tem até testemunha, né? Se eu aceitar, tá aceito. Aceitou, já era, né, doutor? Tá Nós certo. ficamos muito contentes, viu? Nós vamos conversar, vou ligar para o doutor. Tá bom, mas tá aceito o convite já. Obrigado. Eu e a Ana e a PM agradecemos, ficamos muito contentes, viu, doutor? Vai. Eu vi aqui, nós temos cerca de 35, 40 pessoas presentes, né? E visualizei que tinha aí cerca de... Eu consegui visualizar 3 médicos. A doutora Lídia, a doutora Maria Cândida e a doutora... Perdi até a minha anotação aqui. Vamos lá. E a doutora Eliane Abreu, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês, de todos sem exceção. Nós temos aqui um número muito grande de psicólogas. Obrigado. Continue participando nos próximos eventos, por gentileza, continue divulgando. Tá? Eu não vou falar o nome das psicólogas, porque eu vou esquecer mais da metade, porque eu não conheço todas, tá? Então, sintam todas agradecidas. E aos médicos, eu só gostaria de roubar 10 segundos e falar algo muito importante. Eu queria agradecer vocês, em especial, doutor Arthur, Ana e todos que estão aqui. Pela segunda-feira foi o Dia do Médico, né? Dia 18. Então, estão nossos parabéns para vocês. Tá? Ficamos muito contentes com essa categoria que nos ajuda tanto. Então, fica aqui. Não falamos antes, né? Porque não tivemos oportunidade. Mas está dito agora, dado nossos parabéns. Está aberta a perguntas. Quem quiser fazer perguntas para o doutor Arthur, por favor, fique à vontade. Então, os meus alunos estão aqui, estão nos espectadores também aqui, ó. Olha que Legal. gostoso. A Edilene, a Carolina. Saudades de vocês também. Obrigado pela presença na palestra. Esse, se não viesse, não ia tirar nota, então não conta. Não, mas já passaram, né? Já passaram. Estão Já aqui porque passaram? querem. Mas a Carolina comentou como é que a gente pode mudar a visão do ECT. Eu acho que é uma tarefa árdua, né, de mudar a visão sobre o ECT, porque existe muito viés político, ideológico em cima do tratamento, né? A neuromodulação ela é mais aceita porque é feita ambulatorialmente, é feita sem anestesia, uma técnica menos visualmente impactante. Mas o ECT, que a gente chama de ECT modificado, que ele é feito com sedação, no ambiente adequado, né, com relaxante neuromuscular, é uma técnica que você nem percebe o que está acontecendo. Você olhando no monitor, você vê apenas a atividade elétrica compatível com o tratamento, mas fãs do Dr. Arthur, atende a mãe dela, a Regina. Obrigado, Regina. Mas então, porque é um tratamento que tem muito estigma e ele foi feito no passado de forma inadequada, né? Agora, hoje, existe uma maneira mais elegante de se fazer o tratamento e com um impacto, assim, tanto econômico quanto em diminuir o problema muito grande, assim, é sensacional esse tratamento. Se ele for bem indicado, obviamente, né? E feito da maneira correta. Para idosos, demência, você tem experiência, Arthur? Sim, a neuromodulação, estimulação magnética, tanto por corrente contínua também, a gente consegue promover neuroplasticidade adaptativa, né? Então, aquele indivíduo que já perdeu um pouco da qualidade das sinapses, das conexões nervosas por atrofia dessas regiões, a gente consegue, através da neuroplasticidade, neurogênese, fazer com que essas conexões se recuperem ou que formem novas, tá?
É claro que continua ocorrendo a progressão do problema, né? Continua acontecendo a neurodegeneração, mas a gente consegue dar qualidade de vida, a gente consegue melhorar a funcionalidade da pessoa, enquanto a gente também desacelera o processo da demência com outros métodos, né? Inclusive, com a neuromodulação também dá para a gente dar uma desacelerada. Obrigada. Nada. Tem uma A pergunta aí, da doutor. Angélica, se é possível parar de tomar medicamentos e continuar só com a neuromodulação. É possível, mas isso é caso a caso, tá? Eu tenho casos que foram muito bem de apenas fazer neuromodulação, eu tenho casos que não teve como ficar só com neuromodulação, precisou usar remédio também, né? Eu falei aqui mais cedo na palestra sobre os tipos de efeito, né? Que ele pode ser um efeito isolado, pode ser complementar ou sinérgico, ou seja, um tratamento ajuda o outro. Então, não sei, né? Tem que ver cada caso. Eu tenho paciente, por exemplo, gestante, que fez neuromodulação porque quis fazer, não queria tomar medicação e melhorou muito rápido, assim. E não está tomando medicamento antidepressivo, não está mais depressiva, está super bem, está fazendo só manutenção de neuromodulação. Então, esse caso teve um sucesso. Eu tive outros também desse padrão, mas de modo geral, os pacientes continuam com medicação. Às vezes em dose menor, ou às vezes com menos quantidade de medicamentos, né? A gente consegue reduzir a carga de medicamentos, mas mantém algum lá para tratar também. Obrigado pelo elogio, Angélica. Tratamento de transtornos pós-Covid tem muito estudo. Os pesquisadores, assim, que trabalham com neuromodulação e que pesquisam neuromodulação ficaram, assim, empolgados na época do Covid, porque faz todo sentido, né? A neuromodulação, ela também ajuda a reduzir a inflamação. Então, ajudando a reduzir a inflamação, ajuda a recuperar o pós-Covid. E se teve, e até do Covid mesmo, né? Da doença Covid. Mas as sequelas neurológicas do Covid, a gente trata também com neuromodulação. É muito comum sequela cognitiva, né? É muito comum depressão, ansiedade pós-Covid, né? Dá para tratar sem dúvida. Além das questões físicas, né? É possível fazer neuromodulação de qualquer função mediada pelo córtex cerebral e que esteja desequilibrada. Então, eu posso fazer neuromodulação associada à fisioterapia, por exemplo, a fono, a terapia ocupacional, a treinos cognitivos, melhorando o resultado desses ainda mais. Tá? Então, tudo isso está dentro do contexto pós-Covid. Muito bem, doutor Arthur. Nós gostaríamos de aproveitar mais a sua presença, mas nós temos um acordo, né, um tempo a respeitar com os funcionários da PM São Paulo, não dá para alongar muito mais. Mas nós temos ainda 2 recados, um deles é um dos nossos parceiros, ele vai dar um recadinho rapidinho para nós, que é o Vinícius. Doutor Arthur, doutora Ana, Ricardo, parabéns pela excelente escolha do tema. Meus parabéns pela palestra, doutor Arthur. Já conhecia você há algum tempo, não sabia sobre neuromodulação, me impressionei, meus parabéns mesmo. Meus queridos, eu trabalho com uma companhia, uma multinacional norte-americana, que se chama Prudential. E eles trabalham com seguro de vida. E o meu trabalho é um life planner, né? Meu trabalho é desenvolver um planejamento financeiro para os meus clientes, para que eles possam ter uma proteção financeira, né? E eu estou patrocinando aqui mais uma palestra, né, com um prêmio, né, com um sorteio que nós vamos fazer de um livro, tá? Da doutora Ana Beatriz, que se chama Mentes Inquietas, tá? E nós vamos fazer esse sorteio daqui a pouquinho. Antes disso, eu gostaria de passar um vídeo para vocês
falando um pouquinho, um especialista, né, em planejamento financeiro, que é o Ricardo Amorim, muito conhecido economista, né? Ele vai falar um pouquinho, algumas lições que a pandemia trouxe e também sobre planejamento financeiro durante a pandemia. Foi muito interessante. Gostaria de apresentar para vocês, é um minutinho. Amar também é proteger. Com a pandemia aumentou a preocupação com proteção e segurança de nós mesmos e das pessoas que a gente ama. E exatamente por isso aumentou muito no Brasil e no mundo inteiro a procura por seguros de vida mais recentemente. Por que não garantir que as pessoas que a gente mais quer continuem a ter acesso ao que elas têm, mesmo se a gente não puder mais estar aqui? E não é só isso. Seguro de vida não serve só para proteger os nossos familiares, ele serve para proteger a nós mesmos em vida, se necessário. Há uma série de proteções que a Prudential oferece que fazem exatamente isso. Você já conhece? Muito bem, pessoal. Então, esse foi um recadinho do Ricardo Amorim. E assim, eu gostaria de começar o sorteio, né, do nosso livro. Então, para quem quiser participar do sorteio do livro, pessoal, é só colocar o seu telefone, coloca no chat, o telefone do seu, né, pessoal, no chat, e a gente vai fazer o sorteio. O Ricardo aí vai pegar os números que estiverem no chat e fazer um sorteio. Beleza, Ricardo? Vamos lá. Dá um minutinho para o pessoal colocar. Livro Mentes Inquietas. Doutora Ana Beatriz é bem famosa, né? O pessoal fala bastante dela. Vinícius, Oi? faz uma gentileza, anota aí, que eu não estou conseguindo acompanhar tudo, não. Beleza, peraí, Ricardo. Maravilha. Quem não vai ganhar vai ser o Arthur, nem a Ana, nem eu. Isso eu sei. Por que não? Vamos lá. Ó, vou anotar aqui, vou mandar para você, Rica, quem que está colocando os números aqui, beleza? Pode fazer o sorteio aí, Vinícius. Posso fazer? Pode, por favor. Então, peraí, eu vou anotar aqui por números, que eu estou vendo o número da pessoa que ela entrou. Então, tem aqui o número 30. Então, vamos lá. 2, 30, 16. Olha lá, o Luiz Vilé. Temos o número 26. Temos o número 19. Temos o número 9. E temos o número 17. 17. Beleza. Então, são todos esses aqui que colocaram o telefone. Maravilha. Então, vamos fazer... Opa! Aí é 15. Coloquei o 15 aqui também. Dilene, coloquei você também. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Como nós podemos fazer? Deixa eu pensar aqui. Eu não tenho Já sei. papelzinho. Você montou, Ricardo? Não. Não? Então não tem problema. Vou colocar aqui. Vou escrever esses números. Eu coloquei aqui, maravilha. Se mais alguém quiser colocar, eu já vou fazer aqui na hora. Ó. 2, 30, 16, 15, 26, 19, 9 e 17. Foi isso? Isso. Opa, mais um. Não, o 9 já estava aqui, então. Beleza, vamos lá. A mãe mandou eu escolher esse daqui. Estou escolhendo esse daqui. Número 2. Número 2 foi o sorteado, que foi a Angélica Lazzarini. Angélica Lazzarini foi a primeira a colocar o número.
você levou esse livro. Eu vou te ligar, tá bom? Obrigado a todos que participaram, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Agora nós gostaríamos de passar um videozinho de 1 minuto e meio, tá, do presidente da APM Piracicaba, de uma instituição muito importante em Piracicaba, que está passando uma dificuldade financeira muito grande, e ele esteve lá visitando. Vamos assistir, se eu conseguir compartilhar. Vamos ver. Compartilhar com o som. Olá, eu sou Ricardo Tedeschi Matos, presidente da Associação Paulista de Medicina, Regional Piracicaba. Eu venho aqui para falar para vocês que recentemente eu e demais diretores da Regional de Piracicaba e alguns diretores também da Associação Paulista de Medicina Estadual estivemos visitando o Hospital Ilumina, onde fomos muito bem recebidos pela doutora Adriana Brasil, doutora Cristina Malfi e demais membros da diretoria e do staff daquele hospital. Fomos apresentados ao projeto do Ilumina, um projeto inovador, em que ele busca a detecção e do diagnóstico precoce do câncer. Realmente é um novo paradigma esse projeto. Nós ficamos muito encantados e saímos de lá confiantes de que é um projeto sério, feito por pessoas comprometidas e, acima de tudo, trazendo uma rapidez no diagnóstico do câncer precoce. Hoje, nós sabemos que muitas pessoas esperam meses para ter um diagnóstico. E lá no Ilumina, eu não vou dizer nem que é questão de dias, às vezes é questão de horas, às vezes em 72 horas, uma pessoa sai com o diagnóstico de um câncer. Desta forma, conclamo não só a comunidade médica, mas toda a população de Piracicaba e região a abraçar e apoiar esse projeto. Nós estamos com o Ilumina. Esse era o nosso recado, né, que todos possam, à medida do possível, auxiliar e ajudar também nesse projeto Ilumina. Mais uma vez, queremos agradecer, diretor, a sua presença, a sua participação, foi de imenso valor para todos nós. Muito obrigado, obrigado, Ana. Obrigado, Ricardo, Arthur, e a presença de todos, Gabriel. Obrigada por ter ficado mais hoje. Obrigada por tudo.